Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Continuamos então aqui na quinta parte do livro Almas de Todo Apostolado, de Dom Chutar. E aqui entraremos no assunto meditação, ou oração oral da igreja, né? E vamos ver até onde nós vamos nisso hoje. Essa parte é relativamente longa, nos dará instrução sobre a meditação, né? Então, o que deve ser a minha meditação? Ascensio mentis in Deo, a ascensão do Espírito para Deus. O subir desta sorte, diz Santo Tomás, como é um ato da razão não especulativa, mas prática, supõe os atos da vontade. Consequência. Aqui encerra a frase de São Tomás, né? Consequência. Ou consequências, né? Verdadeiro trabalho é, portanto, a oração mental. Mormente para os principiantes. O trabalho de se apartar um instante do que não é Deus. Trabalho para ficar durante uma meia hora fixo em Deus e chegar a adquirir um novo impulso para o bem. Trabalho, sem dúvida, penoso ao princípio, mas que eu quero generosamente aceitar. Trabalho que, de mais a mais, será depressa coroado pela maior consolação desse mundo. A paz na amizade e na união de Deus. A oração, diz Santa Teresa, é apenas um entretenimento de amizade em que a alma fala intimamente com aquele por quem ela se sabe amada. Entretenimento cordial. Ímpio seria supor que Deus, o qual me dá a necessidade e, por vezes, o atrativo deste entretenimento, e mais ainda mo impõe, não quer facilitar-mo. Mesmo que eu, de há muito, o haja abandonado, Jesus, a ele, ternamente me convida e me oferece uma assistência especial para essa linguagem da minha fé, da minha esperança e da minha caridade, que deverá ser, segundo a expressão de Bossuet, a minha meditação. Resistirei, acaso, a esse apelo de um pai que até convida o pródigo para vir escutar a sua palavra, para finalmente conversar com ele, para lhe abrir o próprio coração, para ouvir as palpitações do seu entretenimento simples. Hei de estar nele com naturalidade. Portanto, hei de falar a Deus como tíbio, como pecador, como pródigo ou como fervoroso. Com a ingenuidade de uma criança, hei de expor-lhe o estado da minha alma e não hei de falar-lhe senão a linguagem que verdadeiramente traduza o que eu sou. Entretenimento prático.
O ferreiro mergulha o ferro no fogo, não para o tornar ardente e luminoso, senão para o tornar maleável. Assim também a meditação não ilumina a minha inteligência e não aquece o meu coração, senão para tornar a minha alma flexível, a fim de poder martelá-la, tirar-lhe as faltas, ou a forma do velho homem, e dar-lhe as virtudes, ou a forma de Jesus Cristo. Portanto, o meu entretenimento há de ter como resultado o exalçar a minha alma até a santidade de Jesus, a fim de que ele possa afeiçoá-la à sua imagem. Tu, Domino Iesu, tu ipsi, mano mitissima misericordissima, sed tamen fortissima, formas ac petractans cor meo. Vós, Senhor Jesus, vós mesmo, com vossa mão dulcíssima, misericordicíssima, mas sem embargo fortíssima, haveis de formar e amassar o meu coração. Ele cita aqui Santo Agostinho. Então, a primeira característica, né, que ele chama atenção aqui da meditação é o que deve ela ser, né? Antes de falar como fazer, o como sempre vem depois do o que, né? Então, aqui ele enfatiza o aspecto de entretenimento da, da meditação, entretenimento com Deus, né? E também o aspecto de verdadeiro trabalho, ou seja, o movimento da vontade, né? O Santo Tomás diz que ela não é um ato de razão especulativa, né? Que moveria a inteligência, mas um ato de razão prática, que move a vontade. Agora o como, né? Como hei de fazer a meditação? Para realizar a sua definição e fim, seguirei esta marcha lógica. Porei a minha razão e, sobretudo, a minha fé e o meu coração diante de Nosso Senhor, ensinando-me uma verdade ou uma virtude. Excitarei a minha sede de harmonizar a minha alma com o ideal entrevisto. Deplorarei tudo quanto em mim lhe for contrário. Prevendo os obstáculos, decidir-me-ei a quebrá-los. Mas, persuadido de que sozinho nada conseguirei, obterei com as minhas instâncias a graça eficaz para lograr bom êxito. Viajeiro afatigado, ofegante, procuro matar a minha sede. Enquanto enfim, vídeo. Vídeo, eu vejo, né? Vislumbro
aqui tem uma nota no vídeo dizendo assim: vídeo vejo, sítio tenho sede, volo quero, volunteco quero convosco. As expressões que ele vai usar nesse parágrafo aqui. Viajeiro afatigado, ofegante, procuro matar a minha sede. Enfim, vídeo. Vislumbro uma fonte. Mas ela brota de um rochedo escarpado. Sítio. Quanto mais contemplo essa água límpida, que me permitirá continuar o meu caminho, tanto mais se me acentua, malgrado os obstáculos, o desejo de apagar a minha sede. Vou-lo. Quero, a todo custo, chegar a essa fonte e esforçar-me por atingi-la. Mas, ai, devo verificar a minha impotência. Volo tecum. Sobrevém um guia. Ele, para me ajudar, só espera pelas minhas instâncias. Ele próprio me conduz até pelas passagens difíceis. A breve trecho, apago a minha sede a largos haustos. Assim, acontece com as águas vivas da graça que brotam do coração de Jesus. A minha leitura espiritual da tarde, elemento tão precioso de vida interior, reavivou o meu desejo de fazer a meditação na manhã do dia seguinte. Antes do meu repouso, prevejo sumariamente, mas de maneira nítida e forte, o assunto da meditação. Aqui tem uma nota dizendo assim: quase sempre é indispensável um livro de meditação para impedir a divagação do espírito. Muitos livros antigos e modernos apresentam todos os caracteres de verdadeiros livros de meditação e não somente de leitura espiritual. Cada ponto encerra uma verdade empolgante, apresentada com nitidez, força e concisão, de tal sorte que, após a reflexão, traz consigo o entretenimento afetuoso e prático com Deus. Um só ponto basta para uma meia hora, e esse ponto deve resumir-se num texto bíblico ou litúrgico, ou numa ideia principal adaptada ao meu estado. Antes de tudo, escolher os fins últimos, novíssimos do homem, e o pecado, ao menos uma vez por mês. Depois da vocação, os deveres do Estado, os pecados capitais. As virtudes principais, os atributos de Deus, os mistérios do Rosário, ou outra qualquer cena do Evangelho, sobretudo da paixão. Nas solenidades litúrgicas, o assunto será naturalmente indicado. Então aqui ele dá uma temas, né, sobre a meditação ou a oração mental, né? Algo de leitura espiritual, né? Das Sagradas Escrituras, sobre os novíssimos, sobre a nossa vocação, sobre os nossos deveres de Estado, sobre os pecados capitais, sobre as virtudes principais, sobre os atributos de Deus, sobre os mistérios do Rosário, ou outra qualquer cena do Evangelho, sobretudo as cenas da paixão de Nosso Senhor. Nas solenidades litúrgicas, o assunto será naturalmente indicado. Nas grandes festas litúrgicas, ou mesmo os tempos litúrgicos, né? Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo litúrgico muito importante, o mais importante, né? Que é
a quaresma. Então, continuando aqui o texto, eu vou voltar aqui na, na frase que contém essa nota, que eu... Antes do meu repouso, prevejo sumariamente, mas de maneira nítida e forte, o assunto da meditação, bem como o fruto particular que dela quero tirar, e exercito perante Deus o desejo de tirar proveito dela. Então, ele sugere aqui também uma prévia na noite anterior, antes de nós dormirmos, uma prévia da nossa meditação matinal. Como que para excitar o nosso espírito, né? Para os frutos da meditação no dia seguinte. Chegou a hora da meditação. Aqui tem uma outra nota dizendo o seguinte: o clauso ósseo. Ósseo, né? O clauso ósseo. Fechada a porta, Mateus 6,6, de Nosso Senhor, convida-me, fechada a porta de Nosso Senhor, convida-me a preferir, para fazer a minha meditação, o lugar onde estiver mais à vontade. Igreja, quarto, jardim, etc. Quero arrancar-me da terra, forçar a minha imaginação a representar-me uma cena viva e falante, que hei de substituir as minhas preocupações, distrações, etc. Outra nota aqui. Por exemplo, Nosso Senhor mostrando o seu sagrado coração e dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Ou, eis o coração que tanto amou os homens. Ou ainda uma cena da sua vida: Belém, Tabor, Calvário, etc. Se após um esforço leal e curto não se conseguir essa representação, passa-se adiante. Deus suprirá. Então nós estamos completamente entregues a Deus, né? Representação rápida e a largos traços, mas suficientemente impressionadora para me empolgar e me lançar na presença desse Deus, cuja atividade, toda de amor, quer envolver-me e penetrar-me. Desta sorte, ficarei em relação com um interlocutor vivo, adorável e amável. Aqui ainda outra nota em interlocutor vivo. O bom êxito da oração, a oração mental, né, quase sempre depende do cuidado em considerar o interlocutor como presente e vivo, e em cessar de tratá-lo como afastado e passivo, isto é, quase como uma abstração. Imediatamente, o ato de adoração profunda. Isto impõe-se aniquilamento, contrição, protesto de dependência, oração humilde e confiante, para que esse entretenimento com meu Deus seja abençoado. Outra nota: persuadamo-nos firmemente de que Deus, para esse entretenimento, não exige senão a boa vontade. A alma, que, importunada pelas distrações, volta cada dia paciente e fielmente para seu divino interlocutor. Faz uma excelente meditação. Deus
supre a tudo. Vídeo. Aqui ele vai voltar, né, ao vídeo sítio Volo. Empolgado pela vossa presença viva, ó Jesus, e assim, desembaraçado da ordem puramente natural, vou começar o meu entretenimento pela linguagem da fé, mais fecunda que as análises da minha razão. Com esse fito, leio ou recordo cuidadosamente o ponto da meditação. Resumo-o e concentro nele a minha atenção. Sois vós, ó Jesus, que me falais e me ensinais esta verdade. Quero reavivar e aumentar a minha fé no que vós me apresentais como absolutamente certo, pois se funda na vossa veracidade. E tu, minha alma, não cesses de repetir: creio. Repete-o ainda com mais força, como a criança que estuda a sua lição, repete numerosíssimas vezes que aderes a essa doutrina e as suas consequências para a tua eternidade. Aqui tem uma nota. Assim se radicam as convicções fortes e se preparam os dons de espírito de fé viva e de intuição sobrenatural. Ó Jesus, creio que isso é verdadeiro, absolutamente verdadeiro. Creio firmemente. Quero que esse raio do sol da revelação seja como o farol da minha jornada. Tornai a minha fé ainda mais ardente. Inspirai-me um desejo veemente de viver deste ideal e uma santa cólera contra tudo o que se lhe opuser. Quero devorar este alimento de verdade. Quero assimilá-lo. Se, entretanto, após alguns minutos passados a excitar a minha fé, eu ficar inerte perante a verdade que me é apresentada, não insistirei. Filialmente expor-vos-ei, meu bom mestre, quanto esta impotência me custa, e pedir-vos-ei que a ela suprais. Essa aqui é a parte do vídeo. Né? Agora, sítio. Da frequência e, sobretudo, da energia dos meus atos de fé, verdadeira participação de um raio da inteligência divina, vai depender o grau de estremecimento do meu coração. Linguagem da caridade afetiva. Nascem com efeito ou espontaneamente, ou excitados pela minha vontade, os afetos. Flores que a minha alma de criança lança diante de Jesus, que ele fala. Adoração, reconhecimento, amor, alegria, apego à vontade divina, desapego de tudo mais, aversão, ódio, temor, cólera, esperança, abandono. O meu coração escolhe um ou muitos destes sentimentos, compenetra-se deles, exprime-os a vós, ó Jesus, e muitas vezes vô-los repete, terna, lentamente, mas com simplicidade.
Se a minha sensibilidade me oferecer o seu concurso, aceitá-lo-ei. Pode-me ele ser útil, mas não me é necessário. Aqui ele está falando da sensibilidade, né? Um afeto calmo, mas profundo, é mais seguro e mais fecundo que as combinações superficiais. Estas últimas não dependem de mim e nunca são o termômetro da meditação verdadeira e frutuosa. O que está sempre em meu poder e o que, sobretudo, importa é o esforço para sacudir o torpor do meu coração e fazer-lhe dizer: meu Deus, quero unir-me a vós. Quero aniquilar-me perante vós. Quero cantar a minha gratidão e a minha alegria em cumprir a vossa vontade. Não mais quero mentir ao dizer-vos que vos amo e que detesto tudo o que vos ofende, etc. São frases que nós podemos repetir, né, na nossa meditação, mentalmente, né? Se bem que o meu esforço tenha sido leal, pode acontecer que meu coração fique frio e só frouxamente exprima seus afetos. Dir-vos-ei então ingenuamente, ó Jesus, assim a minha humilhação como o meu desejo. Prolongarei de boa vontade os meus queixumes, persuadido de que, gemendo assim na vossa presença, por essa esterilidade, adquiro um direito especial a unir-me de maneira eficacíssima, posto que seca, cega e friamente, aos afetos do vosso divino coração. Como é belo, ó Jesus, o ideal que em vós contemplo. Mas a minha vida está, porventura, em harmonia com esse exemplar perfeito? Faço este inquérito sobre as vossas vistas profundas, ó interlocutor divino, que agora, todo misericórdia, sereis todo justiça, mais tarde, no só por só do juízo particular. Então, com um relance de olhos, perscrutareis os motivos secretos dos atos mínimos da minha existência. Vivo eu, acaso, deste ideal? Se nesse momento morresse, ó Jesus, não encontraríeis a minha conduta em contradição com ele? Sobre que pontos desejais, meu bom pastor, que eu me corrija? Ajudai-me a descobrir os obstáculos que me impedem de imitar-vos. E depois, as causas internas ou externas e as ocasiões próximas ou remotas dos meus desfalecimentos. À vista das minhas misérias e das minhas dificuldades, obrigo meu coração a exprimir-vos, ó meu adorado Redentor. Confusão, dor, tristeza, pesares amargos, sede ardente de procedimento melhor, oferta generosa e sem reserva do meu ser. Volo placere Deo in nomine Deus. Quero agradar a Deus em todas as coisas. Nessas palavras, resume Soares o fruto de todos os tratados ascéticos. Esses atos do sítio dispõem a minha alma para a resolução de nada recusar a Deus. Note aqui, no texto aqui do sítio, né?
Bom Chutar, além de descrever, né, essa etapa da meditação, ele quase que faz uma meditação nessa parte conosco, né? Quais são os nossos a nossa disposição, né? Várias dessas expressões que ele usa, a gente pode usar na meditação, né? Meu Deus, quero unir-me a vós, quero aniquilar-me perante vós, enfim, quero cantar a minha gratidão e a minha alegria em cumprir a vossa vontade, etc, etc, etc. Agora o volo, né? Entro mais adentro na escola do querer. É a linguagem da caridade afetiva. Os afetos fizeram nascer em mim o desejo de me corrigir. Vi os obstáculos. Agora acho-me disposto para dizer: quero removê-los. Ó Jesus, o meu ardor em repetirmos este quero promana do meu fervor em repetir: eu creio, amo, arrependo-me, detesto. Creio, amo, arrependo-me, detesto. Se às vezes este volo não brotar com a energia que eu desejaria, ó meu querido Salvador, hei de deplorar essa fraqueza da minha vontade. E longe de perder a coragem, não me cansarei de vos repetir quão grande é o meu desejo de participar da vossa generosidade no serviço de vosso Pai. A minha resolução geral de trabalhar em salvar-me e em amar a Deus, juntarei a resolução de aplicar a minha meditação às dificuldades, tentações, perigos daquele dia. Mas hei de, sobretudo, empenhar-me em forjar, de novo, com um amor mais vivo, a resolução, objeto do meu exame particular, defeito a combater ou virtude a praticar. Aqui tem uma nota na palavra resolução. É melhor que a mesma resolução dure meses inteiros, ou de um retiro ao outro. O exame particular, em forma de curto entretenimento com Nosso Senhor, completa a meditação e, fazendo verificar progressos ou retrocessos, facilita extraordinariamente o caminho para a frente. Continuando a leitura, hei de fortificá-la com motivos auridos no coração do Mestre. À guisa de verdadeiro estrategista, hei de precisar os meios capazes de lhe assegurar a execução, prever as ocasiões e preparar-me para a luta. Se entrevir uma ocasião especial de dissipação, de imortificação, de humilhação, de tentação, uma decisão grave, etc., hei de dispor-me à vigilância e à energia para esse momento, e, sobretudo, à união com Jesus e ao recurso a Maria. Se, a despeito dessas preocupações, ainda chegar a cair, que abismo entre essas quedas de surpresa e as outras? Para trás o desânimo, pois sei que Deus é glorificado pelos meus atos perpétuos
de estar sempre recomeçando e tornar-me mais resoluto, mais desconfiado de mim mesmo, mais suplicante para com ele. Somente por esse preço é que se logra o bom êxito. Volo tecum. Obrigar um coxo a caminhar direito é menos absurdo do que querer sair-se bem de qualquer empreendimento sem vós, ó meu Salvador. Isso é uma frase de Santo Agostinho, né? As minhas resoluções têm ficado estéreis porque o omnia possum não tem derivado do in eo qui me confortate. Eu posso tudo naquele que me conforta, né? São Paulo, né? Filipenses 4:13. Chego, pois, ao ponto da minha meditação, o mais importante a certos respeitos: a súplica ou linguagem de esperança. Sem a vossa graça, ó Jesus, eu nada posso. Essa graça não a mereço por título algum, mas sei que as minhas instâncias, em vez de vos aborrecerem, hão de determinar a medida do vosso auxílio, se refletirem a minha sede de ser vosso. A desconfiança de mim mesmo e a minha confiança ilimitada, louca, direi até, no vosso coração. Com uma cananeia, eu me prostro a vossos pés, ó bondade infinita. Com a sua persistência, toda a esperança e de humildade, eu vos peço. Desculpe. Com a sua persistência, toda de esperança e de humildade, eu vos peço, não algumas migalhas, mas sim uma verdadeira participação desse festim do qual vós haveis dito. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Tornado pela graça membro do vosso corpo místico, eu participo da vossa vida e dos vossos méritos, e eu oro por meio de vós, ó Jesus. Ó Pai Santo, eu oro pelo sangue divino que grita misericórdia. Podereis rejeitar a minha oração? É o grito do mendigo que solto para vós, ó riqueza inesgotável. Exalde-me con inopes et pauper sunego. Atendei-me porque eu sou desvalido e pobre. Salmo 85. Revesti-me da vossa força e glorificai o vosso poder na minha fraqueza. A vossa bondade, as vossas promessas e os vossos méritos, ó Jesus, a minha miséria e a minha confiança são os únicos títulos da minha súplica para obter, mediante a minha união convosco, a guarda do coração e a força durante este dia. Sobrevenha, embora um obstáculo, uma tentação, um sacrifício, a impor a qualquer das minhas faculdades. O texto ou o pensamento que eu levo comigo, como ramalhete espiritual, me fará respirar o perfume de oração que envolve as minhas resoluções e, de novo, neste momento, soltarei o grito da súplica eficaz. Este hábito, fruto da minha meditação, será também a sua pedra de toque. Fructibus cognoscetis. Quando eu chegar a viver de fé e de sede habitual de Deus, é que o trabalho do vídeo será às vezes suprimido. O sítio e o volo brotarão logo desde o princípio da meditação, que se passará então em produzir afetos e oferecimentos, em afirmar a minha vontade resoluta e depois de mendigar junto de Jesus, diretamente, ou por Maria Imaculada, os anjos ou os santos, uma união mais íntima e mais constante
com a vontade divina. Espera-se agora o santo sacrifício. A meditação preparou-me para ele. A minha participação do Calvário, em nome da Igreja, e a minha comunhão serão uma como continuação da minha meditação. Aqui tem uma longuíssima nota de pé de página. Que eu vou ler. Vamos ler aqui. Não sei se vai dar tempo de acabar, mas vamos lá. A nota de pé de página está exatamente quando ele diz: a minha participação do Calvário em nome da Igreja e a minha comunhão serão como continuação da minha meditação. Então, vamos ver aqui a nota 232. A meditação é o braseiro onde se vai reavivar a guarda do coração. Mediante a fidelidade a essa meditação, todos os demais exercícios de piedade serão vivificados. A alma irá, pouco a pouco, adquirindo a vigilância e o espírito de oração, isto é, o hábito de recorrer a Deus cada dia com maior frequência. A união com Deus na meditação gerará uma união íntima com Ele, mesmo durante as ocupações mais absorventes. Vivendo a alma, assim unida a Nosso Senhor, pela guarda do coração, atrairá a si cada vez mais os dons do Espírito Santo e as virtudes infusas. E talvez que Deus venha a chamá-la a um grau mais elevado de oração. O excelente volume, As Vias da Oração Mental, de Dom Vital Leodey, editado pela Le Coffre, precisa bem o que se requer para a ascensão da alma pelos diversos graus de oração, e dá as regras para discernir se uma oração superior é verdadeiramente um dom de Deus ou um fruto da ilusão. Antes de falar da oração afetiva, primeiro grau das orações mais elevadas, às quais Deus ordinariamente não chama senão as almas chegadas à guarda do coração mediante a meditação, o padre Rigoleux, jesuíta, indica no livro tão estimado das suas obras espirituais, 10 maneiras de falar com Deus quando, após uma tentativa séria, alguém se encontra na impossibilidade moral de fazer a meditação sobre o assunto preparado de véspera. Resumamos esse piedoso autor. Não vou conseguir ler essa nota, obviamente, mas vamos até onde a gente der para ler, depois amanhã a gente continua, né? Então, aqui ele vai descrever as maneiras, né? Ele está citando, então, as obras espirituais do padre Rigoleux, jesuíta, né? Primeira maneira, tomar um livro espiritual, Novo Testamento ou imitação. Eu gosto muito da imitação para extrair esses assuntos para tratar com Deus, né? Ler algumas linhas com intervalos. Meditar um pouco no que se leu. Procurar penetrar-lhe o sentido e gravá-lo no espírito. Tirar daí qualquer afeto santo, amor ou penitência, etc. E propor praticar qualquer virtude que mais agrade. Note que aqui o autor faz a equivalência no aspecto da meditação, né, das Sagradas Escrituras e do
e da imitação, né? Mas pode ser, por exemplo, outro livro, né? Por exemplo, Filoteia, né? De São Francisco de Sales, né? Que também. O que importa é a última coisa que ele fala, né? Tirar daí qualquer afeto santo, amor ou penitência, e propor praticar qualquer virtude que mais agrade. Evitar ler muito ou meditar muito. Demorar-se em cada pausa, enquanto o espírito encontrar entretenimento agradável e útil. Pode ser uma frase, né? Um parágrafo da, do texto que nós estamos lendo. Né? Segunda maneira, tomar qualquer expressão da Sagrada Escritura ou qualquer oração vocal. Pai Nosso, Ave Maria, Credo, por exemplo. Pronunciá-la, demorar-se em cada palavra, tirar dela diversos sentimentos de piedade, nos quais se demore enquanto neles se achar gosto. No fim, pedir a Deus alguma graça ou virtude, segundo o assunto meditado. Não muito se demorar com repugnância e enfado, numa palavra. Quando nela já não se encontrar com que deleitar-se, passa-se suavemente a outra. Quando se sentir tocado por algum sentimento bom, demorar-se enquanto ele dura, sem estar com desejo de passar adiante. Não é necessário fazer sempre atos novos. Basta algumas vezes conservar-se perante Deus, ruminando em silêncio as palavras já meditadas, ou saboreando os sentimentos que elas produziram no coração. Terceira maneira. Quando o assunto preparado não fornece entretenimento suficiente, fazer atos de fé, adoração, ação de graças, esperança, amor, etc., dando-lhes a extensão que se quiser e demorando-se um pouco em cada um para o saborear. Quarta maneira. Quando não mais se souber meditar, nem produzir afetos, impotência e esterilidade, protestar perante Deus que se tem a intenção de fazer tantos atos de contrição, por exemplo, quantas vezes se respirar, se fizerem passar as contas do terço entre os dedos ou se pronunciar com a boca qualquer oração curta. Renovar de quando em quando esse protesto. Se Deus der outro qualquer bom sentimento, recebê-lo com humildade e demorar-se nele. Quinta maneira. Nas penas e nas securas, estando-se estéril e impotente para pensar ou operar, abandonar-se generosamente ao sofrimento, sem se inquietar nem fazer esforço para sair dele, sem fazer outros atos senão esse abandono de si mesmo nas mãos de Deus para sofrer essa provação e todas aquelas que a ele aprouver. Ou então unir a sua oração à agonia de Nosso Senhor no horto, ou ao seu desamparo na cruz. Persuadir-se que nela se está cravando com o próprio Salvador, se está cravado com o próprio Salvador, e animar-se com o exemplo dele, a lá se conservar e a sofrer constantemente até a morte. Sexta maneira, revista do próprio interior, reconhecer as próprias faltas, paixões, fraquezas, enfermidades, impotências, miséria, nada. Adorar os juízos de Deus acerca do estado em que a pessoa se encontra, submeter-se à sua santa vontade, bendizê-lo igualmente, tanto pelos castigos da sua justiça, como pelos favores de sua misericórdia.
humilhar-se perante a sua suprema majestade, confessar-lhe sinceramente as próprias infidelidades e pecados e pedir-lhes perdão, retratar os próprios erros e juízos falsos, detestar todo o mal que se fez e propor corrigir-se para o futuro. Essa oração é sobremaneira livre e recebe toda sorte de afetos. Pode-se dizer em qualquer ocasião, sobretudo após um acidente inesperado, para se submeter aos castigos da justiça de Deus, ou após o embaraço da ação, para voltar ao recolhimento. Sétima maneira, viva a representação dos fins últimos ou novíssimos do homem. Considerar-se na agonia entre o tempo e a eternidade, entre a vida passada e o julgamento de Deus. O que quereria ter feito? Como quereria ter vivido? Pena que se sentirá. Recordar-se dos pecados, desregramentos, abusos das graças. Como se quereria ter comportado em tal ou qual ocasião? Propor remediar eficazmente o que causar motivos de temor. Figurar-se enterrado em putrefação, esquecido de todos, diante do tribunal de Jesus Cristo, no purgatório, no inferno. Quanto mais viva for a representação, tanto mais a meditação será proveitosa. É necessária essa morte mística para descarnar a alma e ressuscitá-la, isto é, libertar-se da corrupção do vício. É preciso passar por esse purgatório para se chegar ao gozo de Deus nessa vida. Oitava maneira, a aplicação do Espírito de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Saudar Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento com todo o respeito que a presença real exige. Unir-se a Ele e a todas as suas divinas operações na Eucaristia, onde não cessa de adorar, louvar, amar o seu Pai em nome de todos os homens e em estado de vítima. Conceber o seu recolhimento, vida oculta, privação de tudo, obediência, humildade, etc. Excitar-se à imitação dessas virtudes e propor fazê-lo nas ocasiões. Oferecer Jesus Cristo ao Pai Eterno como única vítima digna dele e pela qual nós podemos render-lhe homenagem, reconhecer os seus benefícios, satisfazer a sua justiça e obrigar a sua misericórdia a socorrer-nos. Oferecer-se a si mesmo para lhe sacrificar o ser, vida, empregos, apresentar-lhe um ato de virtude que se propõe a fazer qualquer modificação que se esteja resolvido a praticar para se vencer, isto pelos mesmos fins pelos quais Nosso Senhor se imola no Santíssimo Sacramento. Fazer essa oblação com o desejo ardente de aumentar, tanto quanto se for capaz, a glória que ele presta a seu Pai neste augusto mistério. Terminar pela comunhão espiritual. Meditação excelente, sobretudo pela visita ao Santíssimo Sacramento. Torná-la familiar, porque a nossa felicidade nesta vida depende da nossa união a Jesus Cristo no Santíssimo. São todas maneiras de fazer a meditação, né? Eu vou parar aqui nessa nona maneira da nota, que na minha edição é a nota 232, né? Para que a gente volte a ela no próximo encontro, né? Vou marcar aqui exatamente onde nós estamos para voltarmos amanhã nessa parte, né? Notem que esse texto, obviamente, como vocês já devem ter percebido, ele tem que ser relido várias vezes, né? Esse texto sobre a meditação, porque é uma coisa que nós não temos o menor costume de fazer e a gente precisa absorver essas regras, né? De novo, eu não tenho aqui, mas amanhã eu vou trazer
a parte do livro do Compêndio de Teologia Ascética e Mística, que tem também escrito sobre a meditação, a oração mental, para sugerir para vocês aqui. Tá certo? Depois dessa leitura, tem alguém que tenha alguma observação a fazer, alguma pergunta? Acho que nós temos é que pensar mais mesmo, né? Então vamos terminar aqui. Amanhã a gente volta nessa nossa leitura quaresmal. Note que aqui nós estamos numa parte que eu acho que é a que dará mais frutos se nós conseguirmos segui-la, né? Que são essas coisas práticas que Dom Chutar vai nos ensinando, né? Então tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.